Fala galera da Samuca TV, um abraço aí ao Samuel, a todos os integrantes. Um prazerzaço estar aqui com vocês novamente. Corinthians que pega o Cruzeiro, é um Corinthians bastante pressionado pelo seu torcedor por conta do desempenho ridículo, né, no clássico contra o São Paulo, quando foi amassado e sequer pegou na bola e perdeu por 2-0. Então, dentro de campo, os jogadores realmente precisando dar uma resposta para o torcedor corintiano que não vai lotar a Neoquímica Arena. Apesar da média maravilhosa durante o ano, né, de lotação máxima, 45 mil pessoas quase, desde o último jogo teve a implementação do facial. E esse sistema facial, o torcedor ainda com muita dificuldade. No primeiro do jogo do facial deu 33 mil. Eu estou imaginando um público entre 30 e 33 mil de novo nessa partida contra o Cruzeiro. Então a Neoquímica Arena não estará lotada, porque o torcedor ainda está se adaptando e se acostumando bastante a essa situação do sistema facial. O Ranielli suspenso está fora, o volante. Yuri Alberto, ainda com aquele problema na costela, também está fora. Em contrapartida, volta o Mateuzinho na lateral direita. No ataque, o Memphis Depay será titular e ao lado dele a tendência é Thales Magno, com alguma chance do Romero, mas vem mal demais e o Thales deve ganhar uma chance ao lado aí do Memphis Depay. É um Corinthians, como eu disse, pressionado, com muito problema político, é um caos político. O torcedor do Cruzeiro sabe muito bem o que é isso, porque viveu e sofreu muito isso no passado recente. E o Dorival e os jogadores tentando aí dar uma resposta para o seu torcedor dentro de casa. Valeu, abraço aí a vocês, até a próxima. Valeu demais, Alversone, aí, por atualizar essas informações, né? Até possíveis mudanças aí naquele provável time titular, essa questão de Thales Magno, que eu acho um bom jogador, né? Até fiquei sabendo que no Corinthians ele tem um apelido de Thales Trágico, achei maldoso, mas gostei do espírito. Mas, enfim, o Thales aí talvez mude um pouquinho, né? Com o Memphis um pouco mais à frente, o Thales é um jogador que jogou mais até aberto pelo lado ali como um ponta. Esse time do Corinthians, eu acho que é um time que tem bastante qualidade. A gente viu a arrancada que eles tiveram no Campeonato Brasileiro no ano passado, né? Era basicamente esse time de hoje teve uma sequência de vitórias, inclusive ultrapassando o Cruzeiro, né? Deixando a gente para trás ali e pegando a vaga na pré-Libertadores, que eles não aproveitaram. Só que chegou num momento que a crise entrou no campo, né? E como o Vessone lembrou, a gente viveu isso em 2019. Tem uma hora que o talento dos jogadores ele não consegue prevalecer, né? Seja porque os jogadores não estão super comprometidos com a camisa e tudo mais, ou simplesmente por uma questão de que é um turbilhão tão grande de problemas, de questões, de cobranças, no caso do Corinthians, presidente indiciado, inclusive, né? É tanta coisa que parece que o campo deixa de ser tão importante, né? É isso que o Cruzeiro tem que aproveitar para hoje? É isso também, né? Eu acho que se a gente levantar as questões, né, que foram do Corinthians o ano passado, as questões técnicas, os jogadores também viviam um excelente momento, né, individual. E aí, quando você tem 2, 3, 4 peças fazendo a diferença, fica até também um pouco mais fácil de você conseguir, né, se levantar, se reerguer dentro da competição. Hoje o momento técnico é muito diferente, né? E aí os problemas parece que só avançam, né? Cada dia que a gente abre aqui a janelinha falando do Corinthians, é praticamente 90% de coisas negativas. E, claro, o Cruzeiro tem que aproveitar isso também. Emocionalmente, por mais que os jogadores possam falar que não, isso acaba sendo um desafio a mais para os atletas, né? Porque o ambiente está conturbado, né? E aí é inevitável que eles não sintam, né? Afinal de contas, são seres humanos também. Por mais que existe aquela questão dos jogadores, né, de falar o que é meio protocolar, não, é deixar os problemas fora do campo e entrar com a cabeça focada no jogo, mas nós, como foi falado agora há pouco, né, nós sabemos bem como que isso costuma ter reflexo dentro do campo. Acho que o Cruzeiro pode aproveitar tudo, né? Ele citou a questão do ambiente, provavelmente não vai ter uma grande torcida, aquela torcida que a gente sabe que muitas vezes estão a favor do Corinthians, e isso se torna também um dificultador para quem vai lá dentro, né, do estádio do Corinthians
jogar contra eles, então acho que o cenário para o Cruzeiro é mais favorável. É claro que se o Cruzeiro entrar em campo e não fizer bem o seu papel, nada disso vai adiantar. Então acho que é ter a responsabilidade, entendendo o momento, o cenário, mas tendo a responsabilidade que nós vimos que o Cruzeiro já está tendo com a competição. É uma grande oportunidade do Cruzeiro enfrentar aí a equipe do Corinthians e sair vencedor. Essa questão do ambiente me chama atenção e, óbvio, a questão da biometria, no geral, tem muitos clubes tentando se adaptar, torcedores, acaba que interfere. Mas o momento do Corinthians também acaba deixando o torcedor mais desanimado a tentar aí passar por cima dessa burocracia, né? A gente tem visto, por exemplo, o torcedor do Cruzeiro, que ainda está tentando se adaptar a esse cenário que não é fácil, lotando o Mineirão constantemente, não deve ser diferente contra o Ceará. Então, o momento do Corinthians pesa para que o torcedor fique um pouco mais afastado. Tem um ponto de horário também, mas eu acho que é mais pela uma fase do Corinthians e importante, né? Uma Neoquímica Arena um pouco mais vazia e possivelmente quem estiver lá vai estar com pavio curto, né? Não vai estar com muita paciência, porque afinal de contas o Corinthians não vem bem, não retornou bem depois da parada e acabou de perder um clássico para o São Paulo, que, como muito bem disse o Vessone, São Paulo foi dono do jogo, poderia até ter feito um placar maior. São pontos aí que reforçam um cenário positivo para o Cruzeiro e me chama a atenção essa questão da possível entrada do Thales Magno, né? Eu também gosto do jogador, assim como o Emerson, mas ainda não aconteceu no Corinthians, alterna bastante. Eu até me lembro de um jogo recente dele contra o Atlético Mineiro na arena do rival, em que ele perde um gol inacreditável, o Corinthians ali com um time reserva por conta da Copa Sul-Americana, mas o Thales fez até o gol da única vitória do Corinthians depois da parada, né? Contra o Ceará, quase que ele perde um gol feito também, mas acabou garantindo uma boa vitória para o Corinthians no Castelão, e de fato tem mais recurso técnico do que o Romero, né? É um cara que tem mais capacidade de drible, que é mais móvel, que joga um pouco mais aberto também, né? O Romero, com o passar do tempo, passou a jogar muito centralizado, então vale ter um cuidado com o Thales Magno, mas de qualquer forma, é um Corinthians que hoje, com todo respeito, não assusta o Cruzeiro. O Cruzeiro tem plenas condições de se impor e, enfim, de garantir uma vitória até com imponência para cima do Corinthians. Só falando um pouquinho dessa diferença ali, no meu ponto de vista, do Romero com o Thales Magno, eu concordo com vocês, acho que o Thales ele é mais técnico, tem mais qualidade, mais recursos, né, para se desenvolver durante o jogo, mas eu acho que ele não tem a garra que tem o Romero. Quando eles não estão bem dentro da partida, o Romero aparentemente se doa mais para o jogo, né? Mesmo sabendo ali que está enfrentando um momento difícil por não conseguir render aquilo que era esperado, mas é um atleta que costuma ser mais coletivo. Eu não consigo enxergar isso no Thales Magno. É um atleta que tem, sim, questão da estatura, que tem a questão do drible, também pode utilizar da velocidade, é mais técnico, mas quando não vive um bom jogo, um bom dia, é um atleta que é apagado dentro do campo. Acho que isso, de alguma maneira, também pode acabar favorecendo o Cruzeiro, de estar num dia ruim e de não conseguir ajudar de nenhuma forma a sua equipe também.